Oi, gente, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Eu me chamo, sou a professora Ocilene Fontinelli e hoje nós iremos resolver duas questões do Enem, tá? Separei aqui duas questõezinhas pra gente discutir um pouquinho e resolver. A primeira questão, ela é do Enem Digital 2020. O enunciado da questão diz o quê? Vou pegar aqui o cursor. Vamos lá. As pilhas recarregáveis, né, que são as pilhas que a gente usa no nosso dia a dia, controle remoto, esse tipo de coisa. A gente sabe, né, que hoje em dia o nosso mundo está bem tecnológico, a gente usa pilhas, baterias, né, para carregar nosso celular, para tablet, para controle remoto e outras coisas a mais, né? Aí, continuando aqui a questão. As pilhas recarregáveis bastante utilizadas atualmente são formadas por sistema que atua como uma célula galvânica enquanto estão sendo descarregadas. Então, que seria essa célula galvânica, né? Célula galvânica é a mesma coisa de pilha, é o sinônimo que se dá para pilha, né? Então, quando vocês ouvirem a palavra célula galvânica, a gente está se referindo a pilhas, certo? Enquanto estão sendo descarregadas. E como célula eletrolítica quando estão sendo descarregadas. Essa célula eletrolítica faz referência à eletrólise, né, que é o que está baseada a questão. Quando a célula galvânica ela está sendo descarregada, a gente vê um processo espontâneo, né? Porque está ocorrendo de forma natural. Então, quando a pilha está sendo descarregada, a gente tem um processo espontâneo, natural. E quando essa pilha está sendo o quê? Recarregada, a gente já tem o quê? Um processo forçado, porque aí já não é natural, né? Ela já está recebendo energia para que ela possa recarregar. Certinho? Tudo beleza até aí, galera? Aí, continuando. Uma pilha é formada pelos elementos. Então, a pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio. E seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Sabe a diferença de potencial mínima? A gente está falando da famosa DDP, né? Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial padrão, né? Agora a gente vai observar aqui os valores de potencial padrão de redução dessas células específicas, né? Aqui a gente tem o níquel, né? Que é um dos elementos. O níquel 2+ aquoso, né? Ele vai receber 2 elétrons e se transforma em o quê? Em níquel sólido. Ele estava aquoso, recebeu 2 elétrons, se transformou em níquel sólido, né? E seu valor potencial padrão é de quê? Menos 0,230 volt. E a gente tem o cádmio 2+, né? Que ele está aquoso, recebe 2 elétrons e ele se transforma em cádmio sólido. E o seu valor potencial padrão é o quê? Menos 0,402 volt. Até aí, ok? Então, vamos continuar. Teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente, né? Então, para que esse carregador seja eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volt que ele deve superar é de... Então, gente, para a gente resolver essa questão aqui, como está falando aí diferença de potencial, o que a gente vai fazer? Quando a gente se refere a pilhas, né? O valor sempre tem que dar o quê? Um valor positivo. Para isso, a gente vai usar uma fórmula para a gente descobrir, né? Essa DDP. Então, DDP é igual a diferença de potencial padrão maior menos diferença de potencial menor. Aí, a partir dessa fórmula, a gente vai resolver a questão. Aqui, DDP, né? É igual. Quem é diferencial de potencial padrão maior? A gente tem aqui os dois valores, né? Tem esse e tem esse. O menor é quem? Menos 0,230. Menos
Quem é o menor? 0,402. A DDP, repetindo aqui o valor, né? Menos com menos, mais 0,402. Qual o valor disso, galerinha? Menos 0,230 mais 0,402 vai dar quanto? Então, a DDP será igual ao quê? 0,172. Então, a alternativa correta é quem? Alternativa letra B. Então, a diferença de potencial mínima em volt que a gente vai... que a questão está pedindo, a alternativa letra B, 0,702. É uma questão bem simples, né? Se você souber desenvolver e interpretar um pouquinho a questão, a gente vai conseguir encontrar o resultado bem de forma rápida e prática. Vamos lá, próxima questão. Aqui a gente tem a questão, essa é do Enem 2021, né? Essa questão, ela é bem simples, pelo fato dela ser o quê? Dela ser bem, mais questão de interpretação de texto. Você ler, interpretar o que a questão está pedindo, certo? Então, vamos lá. O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro, que é esse quadro aqui, né, apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível, né? A gente tem aqui os tipos de célula, tem a temperatura, tem o eletrólito e tem as semi-reações nos eletrodos de cada uma desses eletrólitos. A questão está pedindo o quê? Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica. Aqui, ó, a questão em si, ela já dá bastante informações para que a gente possa resolver a questão, né? Ela diz que elas operam em baixos níveis de energia térmica, são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos, ou seja, tem polímero aí no meio, e ocorrem em meio que ácido. Então, a gente vai analisar essas questões. Aqui a gente tem 5 alternativas e vamos analisar aqui as questões para ver qual que dessas corresponde a cada uma das características que ela deu, que a questão deu, né? Baixos níveis de energia térmica, tem eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. A primeira, a gente tem o quê? A FC, a sua temperatura é de 90 a 100. A gente pode considerar, né, de 90 a 100 graus Celsius, uma temperatura ok. Então, ela é um baixo nível de energia térmica. A MSFC, ela já não é, né, porque é de 600 a 1000. Aqui já é um valor bastante elevado. Então, essa questão da MFC, ela já é descartada. A gente tem o quê? Então, a gente descartou essa MFC, né? Aqui a gente tem o quê? A PEM de 60 a 100? Sim, ela é um valor de energia térmica considerado baixo. Então, ok. A PAFC? Sim, né? Porque é considerado também um nível de energia baixo. E a SOFC, não, né? Aqui é de 600 a 1000. Então, aqui é um valor muito alto. Então, a gente já descartou aqui o quê? 2 alternativas. Então, foi a MFC e a SOFC. Ok. Então, a gente tem aqui 3 alternativas. Agora, a gente vai ver o tipo de eletrólito, né? Aqui ela diz que são formados por eletrólitos poliméricos. Aqui nessa primeira, hidróxido de potássio aquoso. Não, né, gente? Isso daqui é uma base, ela não é um polímero, é uma base. E bem forte. Então, a gente já desconsidera essa AFC. Então, alternativa A não é. Aí a gente tem carbonato de lítio, sódio e potássio fundido, né? Carbonato é um sal. Então, a gente já desconsidera essa questão aqui, porque aqui não tem polímero, certo? Então, descarta.
Aqui, na PM, a gente tem o que? Ácido poliperfluorosulfônico sólido. E a gente tem o ácido fosfórico líquido. Aqui, ó, a gente já pode automaticamente descartar essa, né? Porque não está ocorrendo no meio ácido, né? Aqui ocorreu no meio ácido e ela é um eletrólito que polimérico. Então a gente já pode observar que a alternativa correta, né, é a alternativa C, PEM. Então, é uma questão bem fácil, questão de interpretação de texto, observação. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham compreendido. Deixem aí nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem em relação às duas questões, que eu vou estar respondendo, ok? Deixem aí também o like de vocês e até a próxima, certo? Bye, bye. Até a próxima.